A gente fala agora de uma bebida que está na mesa de praticamente todo brasileiro, o café. O preço vem subindo desde maio do ano passado e deve permanecer assim pelos próximos 2 meses, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. O alimento já é considerado o mais caro da cesta básica, com alta de 37%. O que explica essa alta? Como os comerciantes estão fazendo para lidar com esses aumentos? Bem, quem traz detalhes para a gente, as informações, é o nosso amigo Leandro Oliveira, que inclusive está numa padaria. Aí já está pesando, já está amargo o café pelo preço, Leandro? Boa tarde para você. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você, também a Letícia, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Agora 12h55, mas não tem hora para café, né? A gente não dispensa um bom cafezinho, apesar do preço mais caro na comparação com os últimos meses, com o último ano também. E a expectativa é de que esse aumento, essa alta continue também, atingindo mais 25% de aumento nos próximos 2 ou 3 meses, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Então, para a gente entender se isso também se reflete em padarias e nos consumidores, eu converso com o Jarbas Júnior, proprietário dessa padaria, entender do senhor em porcentagem, né, percentualmente falando. O senhor pagava antes, ano passado, em janeiro, fevereiro, um valor e hoje paga mais caro quantos por cento em relação ao quilo do café no supermercado? Boa tarde. Boa tarde. No final do ano já aconteceu esses reajustes, né? O café está entregando para a gente aqui de 30% a 40%. E nós não mexemos no café, né? Não mexemos no nosso cardápio. Mas veio outro aumento agora, então infelizmente tivemos que mexer nesse cardápio. Não dá para segurar, né? O preço médio do quilo do café até dezembro era de aproximadamente R$ 48,90 isso por quilo, né? Fica difícil não repassar também esse reajuste para o consumidor final, apesar de que a padaria sempre está cheia, sempre lotada, mas é necessário também esse reajuste. Em primeiro lugar, a gente pensa no consumidor, né? Se a gente for reajustar tudo que precisa reajustar, você fica toda semana reajustando. Só que a margem vai diminuindo e não é só o café, né? Tem toda a parte de matéria-prima, de insumos. Então você faz o máximo para não repassar, mas chega uma hora que infelizmente a gente tem que repassar. Tá certo. Uma outra informação também, que além do café também houve um aumento no preço do leite na comparação com os meses do ano passado, em relação a 23 também, 15% de aumento. Em relação ao leite, a dupla café com leite também impactou o bolso do senhor da padaria. Impactou. Normalmente é casado, às vezes, o café com leite que o pessoal pede, né? E aí sobe um produto, sobe o outro, e aquilo que eu falei, você vai segurando, mas tem uma hora que você tem que repassar isso. Obrigado ao senhor pela sua entrevista. E para a gente entender, então, quais são as principais causas desse aumento, alta temperatura, seca também, eu converso agora com o economista Drauzio Antônio Rezende Júnior. Além da temperatura mais alta no ano passado, do período de seca também, a estiagem, quais outros fatores contribuíram para esse aumento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a questão climática influencia porque reduz a oferta. Mas também temos 2 grandes fatores. O primeiro fator é o aumento da demanda no mercado internacional de café, novos players adquirindo maior quantidade, e isso pressiona a oferta. E por outro lado, nós temos também um aumento do preço dos insumos que são dolarizados. A desvalorização do real contribui, por exemplo, para que seja mais interessante exportar café, porque é uma forma que o produtor tem de compensar o aumento de custos que ele sofreu. Então, acaba sendo necessário fazer um ajuste nos preços do mercado interno. Para que a gente entenda, a associação fez uma previsão de aumento de 25% nos próximos meses. Houve recentemente também o aumento no preço do diesel, isso encarece fretes. Esse aumento no diesel deve passar a encarecer agora, então, o transporte. Essa alta de 25% pode ser maior ainda para o café? O café vai ter que repassar sim uma parte, provavelmente os produtores, os torrefadores vão tentar segurar um pouco esse repasse, mas a logística na distribuição de café no Brasil, ela necessita do transporte rodoviário, o diesel, o combustível tem sim um peso bastante significativo e eles vão ter que repassar sim uma parte desse contexto, porque faz parte do custo de produção. Para que a gente conclua com o senhor também, o mercado interno sofre com o preço mais caro, mas
o mercado externo, a exportação no Brasil continua sendo afetada ou não é afetada? Bom, o Brasil, como um grande exportador de café, como os preços são mais vantajosos no mercado internacional, os produtores sim vão tentar exportar o máximo possível. Isso sim vai afetar a oferta disponível no mercado interno. O café é um produto de ciclo longo, então nós teremos nesse período agora um período mais curto na oferta, mas a própria condição da planta café, de uma planta de longo prazo, isso tende a se estabilizar em torno do médio prazo, 2 a 3 anos. Ok, obrigado ao senhor pela sua participação. Uma outra informação também é de que a associação coloca como possível meses seguintes, né, os próximos 2, 3 meses, para esse aumento também de 25%, e depois desse período haverá uma estabilização, segundo cronograma divulgado pela associação, mas a baixa no preço apenas na próxima safra, claro, dependendo também da variação do dólar, mercado internacional e também das variações climáticas. Letícia, Eduardo, volto com vocês no estúdio. Bom jornal. Muito obrigada pelas informações, Leandro. Boa tarde para você, bom trabalho. Pra gente que gosta de café, né? Tem que reduzir um pouquinho agora, né? É isso aí. Botar mais água na hora de fazer. Vai ser ótimo.